E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas Cast, o podcast oficial do grupo Duas Vidas. Eu sou o Dr. Wesley Vieira. Eu sou o Dr. Alisson Ponte e hoje nós estamos com um convidado para lá de especial, Dr. Sebastião Messias, médico anestesiologista. É isso, assim que se fala, anestesista, doutor? Rapaz, depende Sebastião. muito se você é raiz ou Nutella, viu? Pois seja muito bem-vindo ao nosso Vidas Cast e se apresente um pouquinho e fale um pouquinho pra gente sobre você, doutor Sebastião. Bom, primeiro eu não poderia deixar de passar aqui sem agradecer a oportunidade e cumprimentar vocês, Dr. Wesley e Dr. Alisson, amigos de caminhada. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. Sebastião Messias, sou médico recém-anestesista e durante a minha formação eu passei por alguns eixos, sempre focando a minha experiência de trabalho no setor de urgência e emergência. Para isso eu fui médico do Núcleo de Ensino e Urgência do SAMU, atuei também no eixo vermelho do Hospital Regional e nas UTIs da vida. E agora, findando a formação da residência médica em anestesiologia, a gente está aqui para tratar bem as nossas gestantes, né? Perfeito. Sebastião, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação tê-lo conosco. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto que gera muitas dúvidas nas mulheres de todo o Brasil, tá? Falo isso com experiência própria. Que é quais são os medicamentos seguros na gravidez, quais são os procedimentos anestésicos na gravidez, no pós-parto e etc. Algumas complicações de procedimentos anestésicos que muitas mulheres vivenciam também. E antes da gente abordar todos esses assuntos, eu quero que você explique para a nossa audiência qual é o papel, o que é que faz o anestesista e qual é a importância do anestesista dentro do contexto da gestação. Para começo da conversa, eu preciso dizer para vocês que, apesar de não parecer, o anestesista também é médico. Então, a partir do momento que você tem um ginecologista obstetra e um anestesista atuando, a gente está falando de uma equipe que é composta pelo menos por 2 médicos. E aí, a partir desse momento, o ginecologista obstetra fica focado no binômio mamãe-bebê. Ele vai focar em resolver essa gestação, seja por parto normal ou parto cesárea. E o anestesista vai ficar focado em manter os pacientes vivos. Quem domina todo o manejo da pressão arterial, quem domina o manejo da dor, que é tão importante quanto os sinais vitais. Perfeito. Quem maneja o ritmo cardíaco, quem faz todo esse aparato é o anestesista. A gente basicamente segura o prego para o ginecologista martelar. E Sebastião, assim, para lá de sabido, né? E muito temido a questão da dor na hora do parto, né? E existe um mito dizendo que a gestante tem que sentir dor, a dor do parto, que é para o parto ocorrer na forma mais natural possível. E que não existe medicamento, não existe nenhuma forma de atenuação dessa dor. Conte pra gente se isso é verdade ou é só mais um mito que realmente as pessoas falam. A magnitude desse assunto, professor, ele perpassa por décadas. Desde o começo, que se entende que, como não haveria anestesia, era muito normal que a pessoa tivesse dor para ter parto. Só que, a partir do estudo das características dessa dor, se desenvolveram técnicas anestésicas avançadas que permitiram com que a mulher conseguisse ter o filho com a melhor qualidade de vida possível e, obviamente, sem sentir dor. Então, para a analgesia de parto, que é o caso da mulher que vai ganhar neném sem sentir dor, existe uma técnica anestésica muito sutil já hoje em dia e bem avançada que consiste na peridural e na raquianestesia. É impressionante, inclusive, como a gente vê hoje pessoas que têm muito mais medo da anestesia do que da cirurgia propriamente dita. Sendo que a anestesia é um padrão absurdo de qualidade. Hoje no Brasil, os grandes centros de ensino eles têm uma homogeneidade muito importante. Inclusive o nosso centro de ensino em Sobral traz consigo as melhores notas do estado, do Ceará, e, diga-se de passagem, as melhores do Brasil também. E, através disso, a gente consegue observar o padrão de homogeneidade, em que você conversa a mesma técnica anestésica que São Paulo conversa, que o Paraná conversa, que o Rio de Janeiro conversa. Então, a anestesia, até mais do que as outras especialidades, ela garante um serviço de qualidade para a gestante. E como ocorre essa técnica anestésica? A peridural e a raquianestesia, elas servem para momentos diferentes do parto. A peridural está muito indicada quando a mulher começa a sentir a dor. Só que a dor é uma experiência muito sensorial que vai afetar as mulheres de diferentes formas.
Tem mulher que quando começa a ter contração, já começa a ter muita dor. Isso é extremamente chato. Quem é que consegue conviver com dor? A verdade é essa, né? E aí, quando as contrações começam, através da inervação, a gente consegue acessar e fazer com que essa mulher fique com uma qualidade de vida muito importante na hora do parto, que é através da peridural. É importante falar, Sebastião, que nós estamos nos referindo ao parto vaginal. O parto normal. Você não tem ideia da quantidade de mulheres que sequer imagina que é possível analgesiar um processo de parto normal. Então, gente, nós estamos falando do parto normal. Você que já teve um parto normal, passou por aquele processo de dor, o Dr. Sebastião vai continuar aqui falando sobre a analgesia do parto normal. E o parto normal, para mim, Dr. Wesley, foi uma das experiências mais lindas que eu tive na anestesia. Legal. É impressionante como a gente consegue intervir diretamente na qualidade de vida. Porque a mulher, eu percebi ao longo dos pacientes que eu tive a oportunidade de tratar, eu percebi mulheres que passavam a noite exausta, tendo contração, sem conseguir dormir, rolando para um lado e para o outro. E após uma peridural, que era o indicado para aquele momento, a mulher dormiu um sono. Ela acordou revigorada. O útero continuou contraindo. Isso não impediu que o parto houvesse. O menino nasceu normal. O útero contraindo normal, só que sem dor. A maravilha disso é uma sutileza tão grande que, para mim, foi uma das coisas mais bonitas da anestesia. Eu acredito que seja um dos maiores temores da gestante, né? Sim. Aquela insegurança em relação ao parto e em relação à dor do parto. Então, quer dizer que é zero dor depois da anestesia? E antes até de você responder isso, explica para a nossa audiência também como é que acontece a dor. Porque a gestante, a mulher que está ouvindo a gente, ela pode pensar o seguinte: como é que eu vou ter um bebê sem sentir dor? Né? Mas uma coisa é a contração, outra coisa é a percepção neurológica da dor. Isso. Qual a diferença, Sebastião? Pronto. A contração, ela envolve uma série de mecanismos com base no hormônio produzido chamado ocitocina. A partir do momento que esse hormônio é produzido e desencadeia a contração do útero, é normal que você sinta dor também associada. Por quê? Porque a gente está falando de um músculo que está contraindo de uma forma cada vez mais intensa. Então, a mulher muitas vezes descreve essa dor como uma dor incólica, de forte intensidade, muitas vezes associada à vontade de defecar. E a anestesia, ela consegue acessar isso de diferentes formas. A inervação responsável pela contração uterina, no momento que o menino está começando o trabalho de parto, é uma inervação diferente do momento em que o menino já está com a cabecinha inserida no canal vaginal nascendo. Portanto, a gente acessa uma técnica anestésica naquele momento do início do trabalho de parto e através de outra técnica anestésica, que é a raquianestesia com uma dose baixa de anestésico, a gente acessa o período expulsivo, que é exatamente esse período em que o neném já está inserido no canal vaginal, já está nascendo, e é o período que a mulher costuma cursar com mais dor. Mas nós sabemos que a dor é uma experiência neurosensorial e varia de pessoa para pessoa. Tem mulheres que são agraciadas com a quase que ausência de dor e, na verdade, sentindo a contração e colocando mais força, e o neném consegue desenvolver o seu trabalho de parto normal sem complicação. Mas tem mulher, e principalmente as primíparas, né, que são as primeiras gestações, que tanto tem medo da gestação, como tem dor de fato, e na dúvida a mulher sempre tem dor até que se prove o contrário, e você consegue controlar essa situação e ofertar muito mais qualidade de vida para ela por meio de uma peridural, que é um bloqueio anestésico que a gente acessa na coluna da paciente. Então, a paciente, ela tem as contrações, o parto normal acontece conforme é para ser, só que zero dor. O parto normal acontece conforme é para ser, só que zero dor. A diferença nesse caso é porque, como a dor é um sinal de alarme, tanto para a mulher que está sentindo dor, como para nós que utilizamos a medicina para caracterizar se esse neném está bem ou não, tem que ser assistida de perto por um médico ginecologista obstetra. Por quê? Porque ela não vai mais falar que está doendo. É como eu disse, tem mulher que depois de uma anestesia bem feita, ela dorme. Então, a gente, principalmente naquele período que a mulher tem que botar as contrações, tem que botar força, né, durante as contrações, como ela não percebe mais as contrações em dor, né, essa paciente ela deve ser treinada antes do parto a fazer as contrações do parto, a sentir quando é que ela está em contração, né, ser estimulada a fazer a força para nascer. Né? Independentemente da dor.
independentemente da dor. O fato curioso é porque Então, todo mundo espera. Tem uma assistência, né, médica, né, obstétrica, para exatamente o médico saber a hora que a paciente está com as contrações e falar, vá lá, pode fazer força, né, para o parto se desenvolver de forma mais rápida, né, mais natural. É muito importante porque o pessoal, historicamente, sobretudo no Brasil, onde o parto foi feito por parteiras por muito tempo, eles caracterizavam o trabalho de parto como as dores do parto. Então, hoje é muito difícil que você consiga dissociar o que é um parto com contração uterina e o que é dor da contração uterina. Sim. Porque na cabeça da mulher, ela só consegue ter o menino se ela sentir dor. Mas é totalmente diferente quando você faz uma peridural bem feita e bem indicada, de modo que ela vai sentir a barriga contraindo, ela vai sentir a contração, ela vai perceber o músculo contraindo e aí não vai sentir a dor dessa contração. E digo mais, uma peridural analgésica, ou seja, ela serve para dor, ela não impede que a mulher ingira líquidos claros, que era a dieta do parto normal, ela não impede que a mulher deambule, ou seja, a mulher pode mesmo com a peridural andar, é diferente de uma anestésica, que aí cursa com um bloqueio motor e a gente precisa que a mulher tenha uma total ausência de sensibilidade. Mas aqui a gente está falando de analgesia e essa analgesia de parto se resume a isso, a qualidade de vida da gestante. Ela mesmo sem sentir dor vai conseguir andar, vai conseguir ingerir líquidos e vai conseguir descansar. Perfeito. E é interessante que você menciona a peridural, né? E aí para nossa audiência entender, você imagina que está gestante num trabalho de parto, o seu útero está contraindo, mas aquele sinal de dor que subiria pela coluna para o cérebro, para ser interpretado como algo desagradável, ele é bloqueado, correto, Sebastião? Correto. E para isso, você utiliza algum dispositivo para que a nossa audiência, nossas mães ou futuras mães entendam? Fica algum dispositivo? Como é que é feita a peridural de fato? A peridural ela é uma técnica que é inclusive já utilizada há muito tempo, devido à qualidade dela e à segurança a ser realizada. E através de uma punção, nós conseguimos, dentro dos espaços intervertebrais, acessar o canal vertebral. Ali, depois do ligamento amarelo e da dura mater, que são camadas que envolvem o sistema nervoso central, a gente consegue chegar perto da medula e aí a gente joga anestésico na região da medula e esse anestésico é numa concentração suficientemente boa para que as vias da dor sejam bloqueadas. O que é uma dor? Uma dor é uma experiência que ocorre na extremidade do corpo ou em qualquer outra parte, mas que eminentemente os nervos que estão ali, eles levam a informação para a cabeça, como o Dr. Wesley falou. E aí essa informação é transferida pela medula, que é a medula vertebral, que é uma estrutura que nós temos do sistema nervoso central. E o anestésico, ao ser jogado lá, ele consegue bloquear essa via da dor sem necessariamente bloquear a mobilização das pernas, que são feitas por nervos mais grossos, nervos mais robustos e que precisariam de uma dose maior de anestésico. E aí a gente usa uma dose bem menor, mas com medicação para dor mesmo. Entendi. A nossa edição vai colocar uma imagem de um catéter peridural para a nossa audiência entender. Tá? Esse é o ponto 2. O que a gente utiliza para garantir que essa mulher continue sem dor é o catéter de peridural ao ser passado por dentro de uma agulha e aí ele fica fixo na pele da paciente com esparadrapo e fica embaladinho lá para que possa ser utilizado tanto quando a mulher sentir dor como possa dar mobilidade para ela. Vai ficar fixo nas costas dela, ela não vai sentir dor, não vai sentir incômodo desse catéter e toda hora que ela voltar a sentir dor pode ser feita uma dose de medicação lá. Perfeito. Essa medicação pode ser um anestésico local ou uma medicação para dor, que é o opioide. A gente utiliza o fentanil. E existe a opção, Sebastião, para locais com menos acesso, né? A gente sabe que na nossa realidade, no Brasil, tem muita cidade pequena em que as mulheres não vão ter acesso, por exemplo, a um anestesista. Isso é fato, né? Teria alguma opção de medicações que são seguras e que podem ser usadas por via oral ou intravenosa, pelo menos para aliviar a dor ali durante o processo de trabalho de parto? Tem sim. Após o primeiro trimestre de gestação, a gente começa a afrouxar em relação à utilização de agentes anestésicos e analgésicos, né? Mais propriamente por dizer os analgésicos. Então, durante o trabalho de parto, sem um anestesista, que para mim é uma tristeza muito grande, não por ser anestesista, mas por perceber a qualidade que isso traz,
A gente pode utilizar algumas medicações. Você pode fazer a dipirona, nas mulheres que obviamente não têm alergia. Você pode fazer anti-inflamatório, mas com muito cuidado, pelo risco do fechamento do forame oval na criança. E você pode utilizar também medicações opioides, que em suma o que costuma ter nos interiores é a morfina. E aí tem que ser titulado com muito cuidado, em uma dose muito baixa, que seja suficiente só para controlar um pouquinho aquela dor. Porque se você aumentar muito a dose, corre o risco de diminuir o trabalho de parto e aí a gente tem uma complicação do bebê. Portanto, não é tão indicado você trabalhar a analgesia dessas pacientes sem a presença de um anestesista, mas ela pode ser trabalhada de uma forma com qualidade e aquele papo terapia também, para a gente tentar controlar a tensão da gestante que muitas vezes está presente potencializando a dor. Sem dúvida. E na prática, né, Alisson, aí um assunto mais da obstetra, a dor, a ansiedade que ela gera, aquela percepção de sofrimento da mãe pelo acompanhante, muitas vezes, isso pode causar uma sensação de incapacidade de progredir com o parto, né? Isso, na prática, gera muito pedido de cesárea. Aquela mulher que sempre sonhou em ter um parto normal, começou a ter o trabalho de parto, pela falta de um anestesista ali para conduzir o manejo da dor, ela não consigo mais, e se desespera e finda, né, termina indo para a cirurgia. Isso é um problema. Isso é um problema. A gente sabe que as cirurgias têm uma série de complicações inerentes a ela, né? E aí, entrando exatamente nesse tema, né, do parto cirúrgico, do parto cesariano, onde é que entra o anestesista dentro da cesariana? O anestesista entra dentro da cesariana do lado de fora. Ele garante que a mulher tenha uma condição satisfatória para ter uma cirurgia boa, mas também, e tão importante quanto a cirurgia, é o controle da dor no pós-operatório. Perfeito. Afinal de contas, foi cortado pele, subcutânea, musculatura, útero, e se o anestesiologista não intervir nessa região, no momento da anestesia, vai culminar que a mulher sente dor. E a dor, ela está relacionada ao aumento da descarga de adrenalina, e o aumento da descarga de adrenalina está associado à piora do aleitamento materno. Então, perceba que a gente tem uma paciente que foi mal anestesiada no começo e agora ela está sem conseguir amamentar o filho. Não estou dizendo que é culpa da anestesia, mas estou dizendo que um mecanismo está relacionado a outro. Sim, com certeza. Então, a gente intervém, a técnica anestésica mais utilizada é a raquianestesia, e devido às alterações da gestante, é muito difícil que seja necessário fazer uma anestesia geral. Geralmente, a anestesia geral está associada a quadros de urgência na gestante, em que a gente tem algum problema no sangue dela. Muitas das vezes é consequência das crises hipertensivas da gestante, que acabam evoluindo com síndrome HELP, vocês sabem muito bem. Sim. E aí, isso contraindica a técnica da raquianestesia pelo risco de fazer um hematoma na coluna e comprimir os nervos. Então, via de regra, acaba sendo direcionado para a anestesia geral, que envolve a intubação, envolve a utilização de agentes na veia. Situações bem raras, né? Que são situações bem raras. Casos de emergência, né? É um quadro Sebastião, mais a dramático. técnica da raquianestesia é muito parecida com a peridural. A gente sabe que é uma agulhazinha bem mais fina, né? Uma agulhazinha do que uma agulha de injeção, né? Então, fala um pouquinho sobre a raquianestesia durante o parto cesariano. É interessante até explicar isso porque é uma preocupação das pacientes que vão se submeter à primeira cirurgia. Elas ficam se perguntando e nos perguntando como é que vai ser se dói muito, a né, para anestesia. fazer a raquianestesia, né? Eu costumo falar que dói menos do que pegar o acesso, né? O acesso dói muito mais do que eu vejo nas pacientes do que a raquianestesia. Isso é verdade? Com certeza, professor. O que acontece, doutor Alisson? A nossa mão, ela tem uma rede muito complexa de nervos e ela demanda uma atividade da cabeça da gente muito mais importante do que a inervação das nossas costas. Então, essa informação é muito verdade. Você, por exemplo, se você pegar uma agulha e colocar na cabeça do seu dedo com os olhos fechados, você consegue delimitar com precisão onde é que aquela agulha está tocando. Sim. Mas nas suas costas você não consegue saber se o objeto é, por exemplo, pontiagudo ou se é cilíndrico, até que doa, obviamente, porque dor é dor. Mas só o ato de tocar você não consegue discriminar exatamente com precisão aonde aquele objeto está tocando. E a anestesia nas costas, por mais que todo mundo tenha medo, e eu me incluo porque eu fui paciente e enquanto paciente eu tinha o receio, ela é muito tranquila.
E aí tem pessoas que não percebem sequer que foi feita a anestesia, mas tem pessoas que ficam complicando a vida do anestesista, mexendo um pouquinho as costas, simplesmente ao ato de tocar, enquanto a gente examina aquela coluna. E aí eu tenho duas alternativas. Primeiro eu faço aquela papoterapia, explico como é a anestesia, deixo a gestante bem à vontade para acalmar-se, espero a contração uterina dela passar para que ela não venha a sentir mais dor. E se ainda assim ela não melhorar, eu faço um botãozinho anestésico na pele para que eu possa fazer outra picada. Qual é o problema desse botão anestésico e qual é o problema de mais de uma picadinha nas costas? As complicações do procedimento. Quando você tende a fazer mais de uma picadinha nas costas, essa mulher tende a ter uma condição chamada de cefaleia pós-RAC, que é a dor de cabeça após a RAC anestesia. Isso ocorre muito também em pacientes que já têm uma predisposição genética. E aí os livros trazem que quanto mais fina a agulha e menor o número de punções, menor o risco dessa mulher ter uma dor de cabeça após a RAC anestesia. Né? Exato. Então, fala pra gente aqueles mitos, né, que a paciente mais tem medo. Né? Existe alguma chance da paciente, após uma RAC anestesia, ficar paralisada, paraplégica, sem andar? Ou então, eu escuto muito com as pacientes dizendo que após a RAC anestesia, passaram a sentir dor lombares, né? Dor nas costas e nunca mais passou depois daquela anestesia que a paciente fez. Isso é verdade ou é só um mito que as pacientes falam? Pronto, eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Se você vir no Google uma pesquisa rápida com o nome agulha de RAC anestesia, vocês vão ver que apesar de ser comprida a agulha, ela é muito fina. E o que dói, de fato, não é o comprimento da agulha, e sim a espessura dela. Então, muitas vezes, a pessoa não pratica atividade física, tem um sobrepeso, não dorme bem, acaba se posicionando de uma forma errada durante todo o dia e bota a culpa na coitada da RAC anestesia. E, então, a consequência da dor nas costas se deve à lombalgia mecânico-postural. Até que porque não tem nada a ver com a RAC anestesia. não tem nada a ver com a RAC anestesia. Mas muitas vezes a gente acaba botando a culpa tanto porque o anestesista fica dentro do centro cirúrgico, coitado, não tem como se defender, como o procedimento foi realizado uma única vez ali. Mas é importante ressaltar que durante o processo natural de gestação, o tamanho do útero vai, ao mesmo tempo, comprimindo as estruturas ali perto. E aí a progesterona ele aumenta a frouxidão ligamentar e a mulher tem uma alteração na coluna. Essa alteração é normal da gestação. E depois pode ser que venha a doer em algum momento quando ela vai voltando ao normal. Sim, ficar paraplégico também, nem pensar. Esse é o outro ponto que eu ia tocar. Para que isso ocorresse, teria que ser uma agulha realmente muito calibrosa, muito grossa, e que ela furasse a medula vertebral. A gente tem uma técnica já muito bem descrita que se chama a punção abaixo da medula. Então, quando a gente faz a punção ali, a gente não está objetivando encontrar a medula, a gente está objetivando encontrar o espaço dela só para jogar o anestésico. Então, isso aí já elimina o risco da pessoa se perder o movimento das pernas. O que acontece? Devido a muitos quadros de urgência, e isso não é incomum a gente ver nos plantões da vida, as mulheres chegam muito nervosas e o obstetra está na tensão por tirar aquele menino para que ele venha a ter uma chance de viver, porque muitas vezes o tempo é crucial. Se você não anestesiar rápido, você não dá condições desse menino sobreviver. E a gente acaba induzindo a mulher a pensar dessa forma. Diz, olha, baixe a cabeça, fique olhando e não se mexa, para que não tenha perigo. E aí é muito comum o relato das gestantes, principalmente dos anestesistas mais antigos, de falarem dessa forma, olha, não se mexa, porque se você levantar a cabeça, corre o risco de eu furar sua medula e você ficar paraplégico. Então, o tratamento era, em vez de papo-terapia, era choque-terapia mesmo. Você dava, a pessoa ficava tensa, imóvel aqui, sim, com medo até de respirar e lesionar a medula. Mas, na verdade, a gente sempre funciona em um espaço abaixo, exatamente para evitar esse risco. Nem atinge a medula, né? E ainda que atingisse, a mulher vai, no máximo, referir uma sensação de choque, porque pega um filamentozinho do nervo ali, mas a agulha é muito fina, a ponto de não causar uma lesão nervosa. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo,
mas entenda que a gente vai precisar muito da sua ajuda. E para o bebê, Sebastião, tem algum risco a indução anestésica ali, a raquianestesia? Ou, no caso mais raro, mas a anestesia geral? Quais são os riscos, se é que tem algum? Excelente. Via de regra, a gestante ela deve ser primariamente submetida às duas técnicas anestésicas que a gente vem falando, que é a peridural e a raquianestesia. Todas as duas são muito parecidas, inclusive, e muda muito só, às vezes, até a proficiência do anestesista. Quando essa técnica é feita, a gente joga anestésico lá na coluna vertebral, diretamente em contato com o nervo, e isso faz com que o anestésico não ganhe a circulação. Portanto, ele não chega na placenta. E aí o neném nasce bem. Em situações de urgência e emergência que é necessário acontecer uma anestesia geral, a anestesia é toda pela veia da paciente. E a anestesia que ocorre pela veia, ela chega, os agentes anestésicos chegam na placenta. Se chegam na placenta, eles chegam no bebê também. Agora, o porém aí está na escolha dos fármacos. A gente geralmente utiliza medicações que têm um efeito muito rápido. Cerca de 5 minutos ali já é o suficiente para essas medicações saírem da circulação e tanto a gestante como o neném acordar. A diferença é que na gestante a gente está fazendo essa medicação de uma forma contínua e o neném pode ou não ter alguma medicação passada lá e se passou não vai ter mais, porque Sim. O parto foi feito e aí a circulação placentária foi interrompida. Mas essas medicações elas passam muito rapidamente. E o neném vai sofrer com isso? Não. Nascer sedado é diferente de nascer em sofrimento. Muitas crianças sofrem, a gestante sofre a anestesia geral, é submetida à anestesia geral, porque o menino já está com risco iminente de morrer. E aí, quando você faz os anestésicos, é muito do medo do cotidiano da gente. Já é uma situação bem grave, né? Já é uma situação bem grave. Fazer a geral, né? Quando você vai para a anestesia geral, é meio que uma situação de tudo ou nada ali. Sim. Porque geralmente são situações o mais tempo está passando e você tem que chegar e tirar esse menino rapidamente. Então já se espera que o menino tenha um comprometimento ali. Sim. Quando você faz os agentes anestésicos, cerca de 5 a 10 minutos eles já passaram. Já passam, né? O menino já conseguiu absorver, né? e já demora tá 5, 10 minutos, o bebê já volta a... Então ele vai nascer anestesiado. Mas nada impede que ele nasça grave por conta da condição da gestante. Sim. Entendi. E ainda que nasça excessivamente sedado, ele vai ser submetido aos cuidados da pediatria, acesso da via aérea, etc. E isso não vai ser, isso por si só, não vai ser uma causa de complicação assim, a médio e longo prazo, não é isso? Não. Ali naquele momento é a medida necessária para que essa criança consiga sair viva e a gente possa devolvê-la para a mãe. Perfeito. Pronto. Continuando nesse assunto, né? Sobre complicações, né? Você pode falar para a gente assim, quais são as principais complicações da raquianestesia para a gestante, para o bebê? Quais são as principais que você diria? Pronto. Apesar de muito segura a raquianestesia, uma das principais complicações dizem respeito à falha de bloqueios. E aí eu quero trazer para vocês aqui um dado novo, que mulheres que tenham sido submetidas a algum evento com escorpião, a picada de escorpião, ela gera por si um mimetismo molecular muito parecido com a molécula do anestésico. E aí são produzidos anticorpos que atingem o veneno do escorpião, mas que em um segundo momento podem atingir os anestésicos. Então é comum que essas pacientes que estão, tanto gestante como pacientes de um modo geral, mas por conta da familiaridade da gente aqui com as gestantes, a gente usa esse exemplo, eles, quando levam picada de escorpião, eles têm um risco a ter uma resistência maior ao anestésico. E aí a gente só descobre isso quando faz durante o ato cirúrgico, em que você usa uma dose habitual e a mulher, opa, tá doendo. Aí você já acende o alerta. E o que é feito? Antes de progredir com a cesárea, obviamente a gente não vai abrir a barriga dela sentindo dor. A gente... Sempre, gente, a gente faz o teste, tá? Sempre. A gente coloca os campos na paciente depois de anestesiada e a gente testa. A gente dá umas picadinhas, né, com alguma pinça e pergunta se a paciente está sentindo dor, né? Quando a gente fica seguro que ela não está sentindo dor, que a gente começa a cirurgia. Nesse momento, as gestantes que já levaram picada de escorpião, elas costumam referir que o cirurgião está tocando a pele ali que está sentindo. E aí o que a gente pode fazer é uma nova raquianestesia um pouquinho mais alta com uma dose maior de anestésico. E isso aí costuma resolver a imensa maioria das vezes. Sim. Então, o maior medo de complicação relacionada à anestesia
Ele se dá por Não pegar não anestesia. pegar anestesia. Talvez no intraoperatório, né? E no pós-operatório, eu acho que talvez a cefaleia pós-hack seja o campeão aí. No pós-operatório, se a anestesia não pega intra, muito possivelmente ela pode ser que venha a ter mais dor no pós-operatório. Mas o grande cerne da questão, de fato, é a cefaleia pós-hack. A gente tem uma imensa quantidade de pacientes e isso tem muito a ver com a predisposição genética também, principalmente na nossa população aqui no Brasil, onde se utiliza mais hack anestesia. Esses pacientes têm uma predisposição já a sofrer com a cefaleia pós-hack. Então, se uma paciente teve numa gravidez, ela tem um maior risco de ter na seguinte? Via de regra, tudo que acontece numa gravidez costuma acontecer na segunda até que se prove o contrário. Sim. Porém, a raquianestesia é um fator externo, é o que o anestesista está fazendo. Lembrando que uma peridural não é para causar dor de cabeça após a hack, porque a peridural é uma técnica e a hack é outra. Certo. Mas, eventualmente, pode acontecer da peridural perfurar a dura mater e aí seria semelhante a uma raquianestesia, o mesmo efeito. Sebastião, e como é que se manifesta a cefaleia pós-hack? Como é que aquela mulher que está ali no pós-operatório, talvez no segundo, terceiro, quarto dia, vai imaginar que, poxa, talvez eu esteja com cefaleia pós-hack? Pronto. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como ocorre a cefaleia pós-hack, de um modo geral. Quando você faz aquela punção nas costas da paciente, você utiliza agulhas que são cortantes e que elas cortam um pouquinho da dura mater. Na população, de uma forma geral, isso não costuma impactar em nada. Mas em pessoas que têm uma predisposição genética, e não se tem o gene, é muito mais a história familiar que a gente conta. Quando você tira a agulha, fica um buraquinho muito pequeno, e apesar desse buraquinho muito pequeno, ainda consegue sair líquor, que é aquela estruturazinha, aquela aguinha que a gente tem nas costas, que é um líquido cefalorraquidiano. E aí, quando a gente tira a agulha, esse buraquinho ali, ele sai uma quantidade muito pequena, mas o suficiente para estirar toda a membrana que cobre a cabeça, o cérebro e o canal vertebral. E aí, esse estiramento é quem desencadeia a cefaleia pós-hack. Por conta disso, o movimento da gente, o movimento da paciente que está com cefaleia pós-hack, ele está intimamente relacionado ao ato de sentir a dor ao movimentar a cabeça. Então, é uma dor de cabeça que ela se anuncia após 24 a 48 horas da cirurgia. Primeira 24 horas, até mesmo 48 horas, tem tudo para passar normal, sem nenhum problema. E aí, geralmente, após o segundo dia, ela começa a se pronunciar. E é uma dor de cabeça que ela é muito variável a percepção da dor. Às vezes é uma dorzinha leve, às vezes é uma dor muito forte, acompanhada de vômito, acompanhada de dificuldade de exposição à luz. Mas a principal é mais na região occipital. Né? Mas às vezes ela pega não só essa região atrás, como toda a cabeça. Mas a principal característica é uma dor de cabeça que se anuncia quando a pessoa se levanta. Então, quando ela está deitada, que as meninges não estão agindo, não estão estiradas, não acontece nada, está tudo bem. Quando ela mexe com a cabeça para se levantar, aí, meu amigo, ela vê estrelinha. Vem a dor e a dor vem de uma forma tão importante que a pessoa chega a desorientar. Diz, rapaz, o que foi que eu fiz que veio essa dor? E agora, o que eu posso fazer? Mas existem alternativas muito eficazes para o tratamento dessa dor também. Perfeito. E geralmente, né, esse tratamento começa com a gente, o obstetra ali que está acompanhando ela nos primeiros dias. A gente não consegue tratar, né? Aí volta para o anestesista. Aí a gente tenta medicação oral, eventualmente intravenosa, etc. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E aí, nesses casos, a gente tem que pedir a ajuda de vocês de novo. O que é que pode ser feito para resolver ali a cefaleia pós-hack? A cefaleia pós-hack, ela age muito bem na maioria dos pacientes que tem uma dor leve, respondendo a analgésicos com cafeína. Então, a dipirona com a cafeína é o que a gente costuma passar. Dipirona com cafeína resolve bem, o paracetamol com cafeína resolve bem. A gente evita, no primeiro momento, utilizar outros anti-inflamatórios não esteroidais mais potentes, mas eles também têm uma ação muito boa até para controle da dor no pós-operatório. Então, você mata 2 coelhos de uma paulada só. Um cetoprofeno, ibuprofeno vai bem, mas, acima de tudo, necessita, quando se fala de tratamento por comprimido, a cafeína está presente. Por quê? Porque ela desenvolve uma ação analgésica aí nas meninges, na dura mater. E, apesar de não ser muito bem esclarecido, se viu que ela trata muito bem isso. Então, repouso, se hidratar bastante, beber muito líquido,
Por quê? Porque o problema começou a acontecer por uma perda de líquido. Então, é de bom Recuperar tom que o você líquido, consiga né? se hidratar para ajudar na recuperação do líquido. Sim. Tomar cafeína, o chocolatinho também vai bem, né? Afinal de contas, tem que tomar, tem que ter esse prazer Cafeína para no ajudar. chocolate, né? Exatamente, a cafeína presente nas barrinhas de chocolate também ajuda. E quando isso não for suficiente, aí o anestesista entra em campo de novo. Nós temos duas alternativas. Uma, basicamente, eu não uso mais, que é o Blood Patch. O Blood Patch é uma técnica anestésica em que você coleta sangue da paciente e injeta no canal vertebral. No mesmo localzinho, No mesmo né, localzinho. que fez a raquianestesia, vai lá e injeta um pouquinho de sangue da própria paciente lá naquele local, para preencher aquele espaço vazio. O raciocínio é exatamente esse. É como se a perda de líquido estivesse fazendo com que o local fosse tendo um espaço a ser preenchido. E aí, quando você joga sangue ali, esse preenchimento de sangue ocupa esse buraco e tanto ele comprime mecanicamente, afinal de contas o sangue vai estar coagulando ali, o buraquinho que está saindo líquido, como ele faz com que a meninge fique abraçada, de modo que ela não fique mais estirada. A resolução, apesar de muito efetiva, 100% dos pacientes que fazem o Blood Patch melhoram instantaneamente, porém, fica aquele racional. Rapaz, isso foi consequência de uma punção na minha medula. Eu vou puncionar de novo. Outra, né? Sim. E aí os estudos mostraram uma técnica muito interessante, que é o bloqueio do gânglio esfenopalatino, que ele, apesar do nome muito complicado, ele é uma estrutura presente na parte de trás do nosso nariz, que lá dentro, internamente, ela consegue se comunicar com o sistema nervoso central. E aí a gente acessa ele por meio de um cotonetezinho de suave com o anestésico e irriga com o anestésico essa estrutura lá atrás do nariz. E isso vai fazer com que a paciente remita até 80% da dor. Então coloca uma anestesia através de um cotonete Lá dentro do lá nariz. dentro do nariz. Para quem já fez teste de Covid, né? Exatamente. É algo parecido com aquilo, né? Vai com um cotonetezinho no nariz e encontrando um nervo. Porém, bem menos desconfortável, né? Bem Quem menos fez o confortável. teste de Covid sabe que o Horrível. pessoal só considera bem efetivo quando a pessoa sente cutucando na alma. Isso. Quando o bloqueio do esfenopalatino é bem mais leve, você vai colocar, só tocar com o cotonete lá e irrigar aquela porção com anestésico. Ótimo. E aí, 20% dos casos você trata com analgésico e os outros 80% o esfenopalatino resolve. Legal. A depender do anestésico que você pode utilizar, pode ser necessário fazer isso mais vezes. Mas perceba que ali não vai doer, porque você já está jogando anestésico. Mais simples. Bem mais simples, você não vai precisa furar. levar o paciente para o centro cirúrgico, não vai furar. Então é muito melhor de ser resolvido a dor do paciente naquele momento com esse bloqueio esfenopalatino e é basicamente o que eu tenho usado na minha prática. E isso é muito bom. Inclusive, as pacientes que porventura venham a desencadear isso, eu estou disponível, vocês podem me acompanhar no Instagram e a gente vai estar abordando isso com uma forma mais rotineira, né? Perfeito, muito bom. Eu gostaria de ter mais tempo aqui, né, para falar mais de Sebastião, mas nosso tempo está se esgotando. Muitos assuntos aí. Muitos assuntos, e assim, eu acho que foi extremamente esclarecedor, e isso que você está falando, você sabe, mas a gente também sabe que é uma dúvida recorrente das mulheres. Afinal de contas, é um momento ali de extrema delicadeza, né? Então, a mulher, ela sonha, ela planeja que tudo aquilo dê certo, e isso passa seguramente pelas mãos do anestesista, seja no parto normal, seja no parto cesárea. Sebastião, para a gente encerrar, queria que você deixasse umas últimas palavras. Qual é a sua impressão sobre a gravidez, o seu papel na gestação, sua experiência como pai, que você é pai da Gabizinha, né? E deixe suas redes sociais para a nossa audiência te seguir também. Bom, mais uma vez eu não poderia deixar de agradecer a oportunidade a vocês e desejar um ano muito promissor para a gente, que essa parceria possa durar por muito tempo. Espero vir aqui mais vezes conversar sobre novos assuntos. E para quem deseja conhecer o meu trabalho, e atualmente eu tenho falado muito sobre a importância da anestesia, da intubação, dos pacientes que sejam submetidos, as minhas redes sociais você pode me encontrar pelo Instagram, @doutor.sebastiaomessias. Lá a gente vai ter um conteúdo de qualidade para profissionais de saúde, estudantes da área da medicina e de um modo geral. E você que é paciente, que está com uma dor de cabeça muito importante e deseja que esse tratamento seja feito com base no anestesista, você pode estar entrando em contato comigo também, que a gente vai avaliar cada caso e definir se precisa de fato de uma intervenção ou não.
E a mensagem final que eu deixo acerca da anestesia, e por isso eu parabenizo, não vou deixar de parabenizar vocês, é segurança. Ter a segurança de um anestesista do lado no momento mais importante da vida é o que traduz para mim a vocação de tirar a dor do paciente. A gente está falando de um momento único da gestante em que a pessoa vai feliz para o hospital. É muito difícil que isso aconteça em outro momento. E o anestesista está lá para garantir que ela vá feliz e que, na imensa maioria das vezes, volte feliz para casa com seu filho no colo. Então, a anestesia é exatamente isso. É uma segurança que você consegue ofertar com muita qualidade, muito zelo e muito esmero ao seu paciente. Parabéns, inclusive, por fazer essa divulgação com a anestesia. Obrigado, Dr. Sebastião. E não deixe de seguir nosso Instagram, Duas Vidas BR, e nosso canal do YouTube, @DuasVidasBR. Meu irmão, Vamos lá. obrigado pela presença. Pessoal, Valeu. tchau.